Paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Por Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, amém. Vamos agora ver juntos Provérbios 26, Provérbios capítulo 26, amém. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tobo. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do tobo. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece, do contrário ele pensará que é mesmo sábio. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim enviar mensagem pelas mãos do tolo. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como amarrar uma pedra na tiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem fica. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tovo ou o primeiro que passa. Como o cão volta o seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Como o cão volta o seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. O preguiçoso diz: lá está o leão no caminho, o leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-lo de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Sem a lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Como a camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar o coração mau. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rouba uma pedra, esta roubará de volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Eita glória a Deus, aleluias! O rei Salomão, né, que além do livro de Provérbios, escreveu também Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. O livro dos Provérbios é considerado o livro dos conselhos e tem 31 no total. Então, se o mês tem 31 dias, então dá para um provérbios por dia para lermos, para examinarmos, para aprendermos, amém? O mundo diz, né, que se conselho fosse bom, vendia. Isso é uma grande mentira. Porque a Bíblia nos ensina que quem tem muitos conselheiros, né, vence a guerra, vence uma batalha. A gente tem que saber de quem a gente está ouvindo conselhos, né? De quem a gente está ouvindo conselhos, né? A gente vai empolgando por aí, a gente erra muito, né, gente? E a gente vai ouvindo conselhos de quem nem tem nada a ver, né? Assim como a gente decepciona pessoas, as pessoas também nos decepcionam. Então a gente tem que saber, será que essa pessoa realmente tem sabedoria? Será que eu devo, né, pedir conselhos, né, me orientar com essa pessoa, né?
A gente tem que saber com quem a gente pede conselhos. Mas conselho é algo bom. É algo bom. Né? Quando a gente pede conselhos para a pessoa certa, né? A gente evita tantas dores, evita tantas coisas. O insensato, o tolo, o ímpio, ele vê ali o perigo e segue em frente. Mas o justo, aquele que tem sabedoria, ele pede conselhos, ele vê o perigo e ele se desvia. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro e correto. Jó era um homem justo na sua época, ele se desviava do mal. Jesus ele fala: aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. Aqueles que amam Jesus Cristo amam a palavra dele. Não fiquem distorcendo a palavra de Deus. Não ficam procurando ali, querendo se alimentar da palavra de Deus somente aquilo que agrada o coração. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é eterna. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as Escrituras Sagradas. A Bíblia é para nos dar direção. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos olhos, é luz que ilumina o nosso caminho. É para nos orientar, nos dar direção, discernir, nos exortar, nos chamar a atenção. Nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. Jesus é o verbo. Jesus é a própria palavra que se fez carne por amor à minha vida, por amor à sua vida. Amém? Eu vou ler aqui novamente a introdução, uma das introduções que eu tive de Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria prática. Trata de questões de moral, bom senso, boas maneiras e religião. O livro de Provérbios dá uma ideia do pensamento dos antigos mestres israelitas sobre o que uma pessoa sábia deve fazer em certas situações. Alguns provérbios são sobre relações familiares, outros sobre a conduta nos negócios, alguns são sobre boas maneiras nas relações sociais, outras são sobre a necessidade de uma pessoa agir corretamente, de acordo com princípios morais. Alguns provérbios são sobre relações familiares, outros sobre a conduta nos negócios, alguns são sobre maneiras nas relações sociais. Quase que foi outra coisa, viu? Quase que eu falei outra coisa, mas sexo é só no casamento, Deus permite. No casamento entre um homem e uma mulher. Deus criou os céus e a terra, e do pó da terra, né? Deus uno e trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nem façamos o homem conforme a nossa semelhança, nem conforme a nossa imagem. E do pó da terra, viu, Deus cria o homem, sopra em si, e sopra nas narinas dele o fôlego de vida, sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Adão foi o primeiro homem da terra. E Deus faz adormecer Adão, e da costela dele cria a mulher, que Adão deu o nome de Eva, pois Eva seria mãe de toda a humanidade. Deus quer santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Deus quer que nos apresentamos a Ele sem mancha, sem mácula. O casamento foi criado pelo Senhor, o matrimônio foi criado pelo Senhor. Deixará o homem, a sua mãe, né, o seu pai, e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, se tornarão uma só pessoa, se tornarão uma família. O casamento deve ser honrado por todos, sem mancha, sem mácula, sem pecado. Honrado por todos. A pessoa deve se separar, no caso que a Bíblia ensina. Se for caso de traição, essa pessoa tem que perdoar de qualquer forma, né, gente? Perdoar não é conviver. Sem perdão, sem liberar perdão, não tem como você receber o perdão do Senhor. Amém? Se a pessoa foi traído ou traída, não consegue conviver com a pessoa, pode separar. Ou a pessoa está sendo espancada, correndo risco de vida, não vai ficar, né, gente, num casamento desse. Deus aí institui, né, o casamento para crescer, multiplicar, crescer e multiplicar. Enquanto os anticristos querem reduzir a população mundial, o Senhor ali no jardim do Éden, Ele nos deu, né, a ordem, a direção. Cresçam e multipliquem. Cresçam e multipliquem.
povoem toda a terra. Enquanto aqueles ali que são contra Jesus Cristo, que são contra a sua palavra, se levantam contra a família, que é uma instituição que o Senhor Criador, o Deus Criador fez, Deus fala em te honrar a família. O primeiro ministério cristão é a família. Amém? Muito bem. Outros são sobre a necessidade de uma pessoa agir corretamente, de acordo com princípios morais. Os provérbios condenam severamente a imoralidade sexual, o alcoolismo, a gula, a preguiça e a ambição. Por outro lado, os provérbios encorajam a dedicação ao trabalho, a prudência, o autocontrole, a humildade, a lealdade entre amigos e parentes e a vontade de ajudar os pobres e necessitados. Provérbios registra desde o início a condição básica para alcançar a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber. A sabedoria não é alcançada simplesmente pela prática dos ensinamentos sábios, mas surge dentro da pessoa cujo coração é dominado por um sentimento de temor a Deus, de respeito por Deus, o Senhor, e uma vontade de obedecer. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Jesus é a única verdade. Muitos podem não se dobrar diante do Senhor nessa vida. Mas a Bíblia fala, e eu creio, que todo olho verá. No céu, na terra e debaixo da terra. Todo olho verá e todo joelho vão se dobrar diante de Jesus e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor e toda boca confessará que Jesus Cristo é Deus. Muitos não vão nessa vida, mas naquele grande dia vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não sei se Hitler se dobrou diante de Jesus, só o Senhor sabe. Mas se ele não se dobrou naquele grande dia, vão se dobrar. Talvez o seu joelho nunca se dobre diante de Jesus, mas naquele grande dia, o seu joelho vai se dobrar diante de Jesus e sua boca vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor e que Jesus Cristo é Deus. Para muitos ali já será tarde demais. Está vivo, está no planeta Terra, está respirando, você tem a oportunidade que o Senhor te dá de se reconciliar com Ele por meio do único caminho que Ele deixou. O caminho que Ele deixou, que é Jesus Cristo. Nós somos reconciliados com Deus somente por Jesus Cristo, por meio da fé em Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. Somente Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Aqueles que de fato creem na Bíblia, creem na palavra de Deus, sabem que as orações têm que ser feitas no nome e somente no nome de Jesus. É por os que creem nele. Nós temos que pregar a verdade. A verdade não tem sido pregada ultimamente. Arrependimento é o que o Senhor quer de Gênesis Apocalipse. Arrependimento, um coração sincero, um coração verdadeiro diante do Senhor não será desprezado. Quem crê e for batizar será salvo, mas quem não crê em Jesus já está condenado. A Bíblia fala que quem não crê em Jesus Cristo já está condenado. A não ser que você está vivo, você está respirando, você deu a oportunidade. Se fechar os olhos sem Jesus, a eternidade é o inferno. A céu é o inferno. E quem crê em Jesus tem que viver uma vida pautada na Bíblia. A Bíblia fala que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Cristão é ser perseguido, é ser atacado mesmo. Então aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque muitos vivem uma vida de mentira, está em cima do altar, mas está adulterando, está mentindo, está roubando, defraudando a igreja. Está ali com o coração ali, não com o coração íntegro de servir ao Senhor, não com o coração íntegro de ganhar pessoas para Jesus Cristo, mas com o coração ali no dinheiro, na fama, no luxo que o Evangelho pode proporcionar. Deus salva, nem para quem vive, né, quem prega o Evangelho, nem quem vive do Evangelho, viver. Mas muitos pregadores acham que o luxo, né, eles não vivem no Evangelho, eles luxam no Evangelho, ostentam no Evangelho. Se trabalham com as próprias mãos, tudo bem. É viver do Evangelho. Né? Quem prega o Evangelho vive do Evangelho, mas não fica ostentando com o luxo do Evangelho. O apóstolo Paulo,
O apóstolo Paulo, ele honrava os irmãos. Possamos honrar também, amém? Paulo trabalhava com as próprias mãos. Quem prega o evangelho vive do evangelho, mas muitos confundem de enriquecer as custas do evangelho, entendeu? Que a paz do Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.